Eles não eram apenas crianças, nem o conto era fantasia. João e Maria eram sobreviventes de um mundo onde a fome matava mais rápido que qualquer lobo, e o abandono era tão mortal quanto qualquer predador. João e Maria, a história obscura por trás do conto. Antes de ser doce, João e Maria era sangue, fome e desespero, um reflexo da realidade brutal da Idade Média, quando a vida humana valia pouco diante da fome e do abandono. No início do século XIV, a Europa enfrentou uma das piores calamidades da história. A Grande Fome, 1315 a 1317. Chuva constante, temperaturas mais frias e colheitas arruinadas deixaram milhões sem alimento. As casas de camponeses, antes cheias de risos e trabalho, tornaram-se lares vazios e desesperados, sem comida, sem reservas, sem meios de sobreviver. Nessas condições, crianças eram abandonadas, não por crueldade por si só, mas como uma decisão amarga de famílias que acreditavam que, sozinhas na floresta, talvez morressem rapidamente ou fossem encontradas por alguém com o que comer. Era uma realidade onde adultos colocavam sobrevivência acima de laços familiares. Pais lutavam contra a fome crônica. Famílias inteiras reduziam-se a pele e ossos. O conto dos irmãos Grimm, publicado pela primeira vez em 1800, já vinha de um longo folclore oral que atravessou gerações, ecoando momentos em que pais realmente deixavam seus filhos na floresta, com medo do inevitável. Na versão mais antiga, não havia promessa de resgate, não havia final feliz garantido. E a madrasta muitas vezes não era apenas má por vaidade. Ela representava o desespero social de alimentar uma família maior do que a terra e o tempo permitiam alimentar. Abandonar crianças não era fantasia literária, era um eco real dos tempos de fome, quando adultos acreditavam que menos bocas para alimentar significavam mais chance de sobrevivência. Pais caminhavam até a borda da floresta e deixavam suas crianças lá, sem olhar para trás. A floresta não era mágica, era território de fome, frio e predadores humanos. Cada passo de João e Maria ecoava medo, cada folha mexida anunciava perigo. O silêncio da floresta era pesado, carregado de crianças desaparecidas, muitas nunca mais vistas. A versão infantil fala de migalhas e pedrinhas, de uma casa de doces e de uma bruxa canibal. Mas por trás dessa imagem doce e colorida, as simbologias cruas. A fome era tão intensa que crianças famintas teriam comido qualquer coisa que parecesse comida. Histórias de pessoas esvairadas por fome incluem relatos de famílias recorrendo ao canibalismo, em casos extremos, durante a Grande Fome medieval. A casa de doces é uma metáfora, um aviso de que o alimento atraente pode ser a própria armadilha da morte. Ou seja, a narrativa original é sobre atração pela sobrevivência mais armadilha mortal. A figura da bruxa não é apenas um ser grotesco. Ela representa os predadores reais que existiam na floresta. Pessoas isoladas que, empurradas pela fome e pela brutalidade do mundo, podiam atacar viajantes ou crianças perdidas. Cada passo errado, cada hesitação, podia ser fatal. João e Maria não tinham chance de magia. Apenas medo, frio e fome. E o mundo fora da floresta muitas vezes não oferecia resgate, nem compaixão. A ideia de engordar João para comê-lo é simbólica, echoando o medo histórico de que quem tem fome pode virar tanto vítima quanto predador. Estudiosos e registros históricos mostram que, durante períodos de fome, famílias deixavam crianças nas florestas porque não tinham nada para alimentá-las. Histórias sobre crianças perdidas e desaparecidas eram comuns no folclore europeu. O medo de cair nas mãos de estranhos ou seres perigosos era algo vivido, não apenas imaginado. E mesmo depois que os Grimms coletaram e publicaram a história, ela foi suavizada ao longo do tempo, trocando abandono e destino incerto por resgate e retorno. Justamente porque a versão crua era considerada demasiadamente cruel para ser entendida por crianças. João e Maria não é apenas a história de irmãos espertos e corajosos. É uma narrativa enraizada em medo real, fome extrema e escolhas desesperadas que famílias e sociedades fizeram diante da fome, do frio e da morte iminente. Essa história não foi inventada no vazio. Ela nasceu de temores reais, abandono de crianças, fome extrema e destino incerto. E a ideia cruel de que, às vezes, até nossos protetores podem nos deixar sozinhos no pior lugar. Mesmo séculos depois, com a história recontada, cheia de aventuras, resgate e finais felizes, a verdade nunca foi esquecida. João e Maria nasceram do medo, da fome, do abandono e da crueldade extrema. E agora, a pergunta permanece: quantas crianças ainda carregam o mesmo medo,
esperando que alguém perceba antes que seja tarde demais. Nem todo resgate existe. Nem toda criança volta. João e Maria não eram um conto, eram avisos que o mundo ignorou. A floresta mudou, as árvores deram lugar a grandes edifícios. Mas nossas crianças ainda se perdem, ainda são abandonadas. Quantos João e Maria existem por aí? Com frio, com fome e com medo. Presas, fáceis, nas mãos da maldade. A bruxa mudou de formas, mas não de intenções. A crueldade espera, silenciosa. Até quando vamos ignorar os gritos dos inocentes?